Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo e vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz. O médium é Chico Xavier e o espírito de Emmanuel vem trazendo lições valiosas, de bastante aprendizado, principalmente no campo moral. A lição de hoje é a de número 87, Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos imprevisíveis, se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marco ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeição interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o matrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade especial das situações e dos acontecimentos, olhar o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixar as relações afetivas são portadoras de alvatres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da lama. A casa sentimental reúne-se às inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, excelência. Detende-se vós na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, reflete e ponderai. Depois disso, naturalmente, estarei prontos a vigiar e orar com proveito. Hoje foi a Rafaela que leu, e elas vão ficar alternando, né? Vai ficar rodiziando. É a Vitória e a Rafaela. Obrigado, Rafaela. A lição é de número 87. Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É óbvio que foi nosso irmão e mestre que nos trouxe essa lição, essa recomendação. Quem traz, né, o estudo do Evangelho, né, está em Marcos, capítulo 13, versículo 33.
nós já bem sabemos que de longa, né, enfim, longo, né, mas principalmente nessa encarnação nossa, é sempre muito impactante esse testemunho e esse ensinamento de Jesus. Claro que por vezes a gente fala muito da questão do vigiar e orar, mas existe a recomendação do olhar também. E é inclusive em cima disso que a lição vem nos tratando. A vigilância, sem sombra de dúvida, ela é essencial para a nossa vivência, para as nossas experiências, para os nossos convívios. Isso é fato. Mas agora vem a percepção do olhar. O olhar é o observar. É o ficar atento. Ficar atento até mesmo antes do vigiar. Então vamos ver na onde que Emmanuel ele nos direciona o principal impacto dessa lição. E ele começa dessa maneira aqui, ó. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. O olhar, ele está nesse ponto, ele está nessa residência. Né? Na onde que nós temos que ficar bastante atentos, verificar, pesquisar, e como bem o diz aqui, refletir, analisar. Nós precisamos ter coerência. Coerência espiritual. E entender. Entender, inclusive, que, por vezes, olha que interessante, a gente precisa vigiar contra as tentações, mas a gente precisa observar que essas tentações talvez partem de nós mesmos. Então, por vezes, a gente terceiriza as culpas, mas se a gente analisar bem, talvez está partindo algo de equivocado de nós mesmos. Então, o olhar, ele entra nesse campo de pesquisa realmente para entender onde que estão as matizes e as raízes de algo que venha a acontecer. Não é somente vigiar por vigilância o tempo inteiro. É analisar cada caso e cada fato. É analisar da onde que sai o produto de uma causa. Então, nós precisamos realmente ficar bastante, mas bastante atentos com relação a isso. Mas Emmanuel continua. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É muito cômodo nós terceirizarmos algo a outrem, como se a minha vida tivesse travada porque alguém está emanando alguma coisa. Como se cada tropeço do meu trajeto fosse ocasionado por energias maldosas do universo. Temos que ir além. Temos que ir além e compreender. E é nesse campo de observação que Emmanuel vem fortalecer a nossa evolução. É isso. Ele vem fortalecer, ele vem nortear, ele vem mediar algo que por vezes passa despercebido. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. É a coerência e é o equilíbrio que devemos buscar. Jesus ele fez várias recomendações bem
parecidas com essa. Ele tem uma passagem de Jesus que ele cita de: é necessário nós batermos a porta, bateis e achareis. Mas ele recomenda também observação. Agora ele está tratando aqui do olhai. Ele nos chama, olha, é um chamamento para um autoexame de nós mesmos. O olhar é essa observação que, por vezes, nós temos que realizar em nós mesmos e todo o ambiente que nós estamos contextualizado. E isso é de grande significância, porque isso passa despercebido. E passa despercebido, por vezes, pela nuvem do orgulho que ainda nos faz enxergar mal, faz sentir mal, não consegue a observação necessária dentro do que se faz necessário, que é, além do vigiar e orar, é mudar as condutas, é estender mais a ajuda, é muito campo. Eu vou vigiar para não cair na tentação de um irmão obsessor. Mas você está observando o que você está fazendo? Porque é muito fácil cometer iniquidades e depois pedir proteção divina. É mudança de conduta. E nisso entra o olhar. E isso é para nós mesmos. É para nós mesmos. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar. Isto é examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. É isso. Não adianta só pedir proteção. Na própria oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, bem ao final, na conclusão do Pai Nosso, livrai-nos de toda tentação, afastai-vos do mal, livrai-nos do mal, afastai-vos da tentação. Qualquer contextualização. Mas é necessário raciocínio lógico, dentro desse campo tão vasto. Como eu peço para me afastar da tentação se eu a procuro? Como eu peço para me livrarmos de todo o mal se o mal ainda está em mim? Então, a observância de todo o processo é raiz em nós mesmos, é a nossa raiz da realidade espiritual que carregamos. E esse olhar é essa observação, é essa atenção especial. E mais do que isso, e em todo o ambiente que nós estamos localizados, que nós estamos contextualizados. Tem ambientes que nós estamos que talvez, moralmente, não seja de tão saudável. E aí, é óbvio, vamos lá. Isso é retratado no filme, né, da biografia de Chico Xavier, mas isso, claro, nós já sabíamos antes até do fato ocorrido, quando Chico Xavier ele é levado a uma casa de prostituição, né? Como diz nos termos, né? Meretrício.
E aí que vai, né? Olha que interessante. Chico Xavier pediu proteção. Chico Xavier faltou-lhe vigilância, porque ele foi levado lá. Faltou vigilância. Essas situações todas nós vamos ser colocados à prova. Mas dentro da observação do olhar do Chico Xavier, ele fez daquele lugar luz. Luz. Então não é só o vigiar e orar, é observar na onde que está e o que pode ser feito. Na onde que está e o que pode ser feito. Chico Xavier, na ocasião, ele não precisaria da proteção. Ele era a proteção daquele local. Então, é tudo muito lindo quando a gente estuda, mas para aquele que está ali, é um trabalho. É um trabalho incessante. Então, é nesse ponto que nós estamos falando. É da observação. Sem nenhum tipo de julgamento, inclusive. Sem nenhum tipo de julgamento. Chico Xavier não julgou. Ele apenas elevou moralmente o ambiente. A tal ponto que todos ali também se elevaram naquele momento. Então, é nesse ponto, né? A gente fica sempre na questão, eu sempre falo para a Mirella, né, Mirella, mas vai ter que rezar muito agora, porque o negócio vai pegar, porque isso aconteceu e tal. Não, mas é mais, é além. Não é só isso, não é só vigiar, não é só pedir proteção, não é só orar, é tudo isso e mais um pouco. É o observar. Jesus recomendou várias vezes a observar. Observem os pássaros no céu. Observe, olha, Jesus ele nos replicou várias vezes o campo da observação. O campo do olhar. Porque com o olhar você aprende também. Com o observar você aprende. Com o observar você progride. Com o observar você evolui. E você vai entendendo o ambiente na onde que está. Ah, esse ambiente aqui está tóxico. Então, vamos observar o que eu posso fazer para isso ficar menos tóxico ou tóxico de maneira alguma. Então, a gente tem que fazer tudo isso. Eu vou repetir aqui esse último pedaço. É preciso olhar. Isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Quando a gente fala do vigiar, a gente assume um compromisso. O compromisso de observar, de olhar. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Discernir. Ter o discernimento. Não entrarmos no radicalismo abrupto de preconceitos que carregamos. É ir além. É ir além. Mas para ir além, tem que observar primeiro. Com a observação e o discernimento, não é que o trajeto fique mais fácil, mas fica mais lógico, fica mais racional. E entender que muitas das vezes, talvez, além de eu pedir proteção, talvez o outro, a outra, o próximo, é que precisa de proteção contra os meus pensamentos e os meus fluidos direcionados de maneira equivocadas e erradas. É isso. É isso. Todo mundo está querendo proteção. A vigilância se faz presente, principalmente na questão de quando nós mesmos caímos em desequilíbrio. Mas mais do que isso, se atentar antes. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem entender a visão psicológica
buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Procurar entender. Hoje nós vivemos numa época na onde a busca do entender e da compreensão, ele se faz de muito longe. A gente vê casos que saem na mídia, na onde se demonstra claramente um desequilíbrio espiritual muito grande, na onde as pessoas se atentam contra a vida das outras em razão de segundos. Há um desencarne, há alguém machucado, a falta de vigilância ocasionada pela falta de observação desencarnam pessoas nos trânsitos. Olha só, a falta do olhar numa sinalização de pare compromete toda uma existência e nasce-se um vínculo inesperado. Pessoas sem paciência, com uma campainha, um interfone ou algo do tipo, sendo tocado. E mais, perdendo a paciência com a pessoa toca uma vez, duas vezes, ultrapassando isso, bate no portão. Não querem, né? E aí, tanto do lado de fora, tá sem paciência, quanto do lado de dentro. E aí, para acontecer algo totalmente nocivo, é um estralar de dedos. Então, olha o que a falta de observação ocasiona. Isso é um risco eminente para cada um de nós. Não estamos livres disso. Por isso que requer tanto compromisso em todo esse processo. Muito compromisso. Inclusive a espiritualidade que tanto nos auxilia, as intuições, muitas das vezes, é para essa questão mesmo do observar. Observe as suas atitudes. Observe os seus caminhos, os seus trajetos, as suas escolhas, para saber se realmente você pode até mesmo pedir algo. Porque o vigiar é fácil, dentro desse campo do observar. A vigilância superficial, ela é fácil. Agora, a vigilância comprometida, ela é mais difícil. Porque ela requer mudança nas nossas condutas. E aí, bem sabemos que o orgulho, e aí eu vou falar no, né, óbvio, no coletivo, mas não generalizando, mas o orgulho entorpece tudo e ele atrapalha o caminho. Caminho do outro, caminho meu, atrapalha. Olhai o trabalho de cada dia. Olhai o trabalho de cada dia. Não é só o trabalho material, não. É o trabalho espiritual, é o trabalho no bem, é o trabalho na seara divina. É o trabalho geral. É o trabalho geral. Olhai. Tem hora que eu, Rangel, solto umas patafúcias de palavras que depois eu penso comigo mesmo. Nossa, que coisa pequena que eu falei. Mas aí eu olhei depois. Deveria estar mais atento. Mas que isso me sirva de lição. Porque o Rangel vai lá de novo e vai cair de novo. Porque não aprendeu. Não aprendeu. Mas é nesse esforço diário e do momento a momento que a gente vai melhorar. Nós vamos melhorar. E depois não vai, de repente, direcionar palavras que nada ajudam.
Isso para não falar que destrói. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Então, até aquela relação afetiva, que ela chega a ser conturbada, ela é necessário para o nosso equilíbrio. Precisamos entender e compreender isso tudo muito bem. Porque, inclusive, essas idas e vindas de encarnações, e principalmente nós bem sabemos dentro de estudos e dentro de relatos, que muitas das vezes o nosso adversário está conosco junto hoje dentro de uma família, da onde a gente tem que realmente, por isso a questão do observar, e entender, e compreender a necessidade desse crescimento mútuo em todos os envolvidos. Mas para isso é preciso olhar. Um olhar bastante criterioso, inclusive. Num embasamento de uma fé cega fica muito difícil. Mas numa fé raciocinada a gente já consegue enxergar melhor. Mas ao mesmo tempo aumenta muito o nosso compromisso. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Nós bem sabemos também que não é todo dia que a gente está bem. Mas é importante a gente entender que o outro também não vai estar bem. E aí é a compreensão, é entender. E é o conversar, por vezes. É o acolher. Porque talvez o que ataca precisa também receber um carinho. Precisa. Então a gente não entende, e por isso que é o convite do olhar. Porque talvez é muito fácil ver aquele que está desequilibrado, que está atacando e tudo, e falar, não, vigiai-me contra aquela pessoa. Não, talvez é ir além. Tem várias pessoas que passam por problemas diariamente. E que talvez chega a uma situação que dá termo à própria vida. E talvez faltou uma coisinha a mais ali. Um observar mais próximo ali. Isso é aprendizado. É isso que Emmanuel vem nos trazendo aqui, ó. É aprendizado. Por que você não está num dia bom hoje? Mas não precisa nem falar um motivo. Mas talvez precisa de um acolhimento. Talvez precisa de uma conversa. O que está acontecendo? Porque talvez, quando a gente não tiver num dia bom, não vai ter ninguém com paciência com a gente também. E talvez o que a gente mais quer é acolhimento. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Olha, na casa sentimental, quer dizer, no âmago do nosso ser, reúnem-se inteligências invisíveis, por vezes intuitivamente, até mesmo pela espiritualidade amiga. Inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. A gente fala da espiritualidade, mas, olha, existem encarnados de corações bem benévolos que está agindo em silêncio ao prol das pessoas. Existem. Então, nós precisamos entender isso. E, por vezes,
está dentro de nós mesmos também os degraus desse auxílio. Precisamos observar. Quando nós começamos a observar mais, a gente até compreende as situações que nós passamos durante uma encarnação. Eu já estou no tipo de fala que eu estou falando assim para as pessoas. Eu já compreendi. Eu já compreendi o meu trajeto aqui. Estou com 48 anos, mas eu já compreendi. Compreendi todas as dificuldades que se passa. Eu compreendi que eu, não somente nessa, mas principalmente nas outras encarnações, cometi iniquidades, fiz coisas que, sabe Deus, eu aprontei. E eu entendo, hoje eu compreendo que vão acontecendo alguns efeitos de causas pretéritas, e isso é muito bom compreender, porque a gente passa as dificuldades com mais resiliência. Com mais resiliência. Porque não é fácil, mas é preciso observar. É preciso buscar, olhar, entender, buscar ajuda, buscar auxílio. É necessário. Então, Jesus nos deixa uma lição muito preciosa. Mas para que tudo isso ocorra também, a gente precisa buscar a humildade. Buscar a humildade. Antigamente, dentro do meu orgulho, eu tinha muitas das vezes muita dificuldade de pedir ajuda. Hoje não mais. Hoje não mais. Eu, mesmo com muita dificuldade ainda, mas eu já peço mais, eu já rogo mais. Né? É importante tudo isso. É importante tudo isso. Né? E Jesus fortaleceu isso em vários instantes na questão da observação. Ele sempre reforça a observação para que nós possamos crescer, evoluir, moralmente falando. Olha só, detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Então, aproveitemos o tempo. Aproveitemos cada segundo. Porque é nessas oportunidades, e olha só que Emmanuel ele reforça, detendo-vos na apreciação do dia, ou seja, preste atenção, se detenha ao decorrer do dia. Hoje nós estamos num domingo, dia 5 de julho de 2026. É uma vivência nova que nós estamos passando, são experiências novas, são oportunidades novas. E aí, Emmanuel vem reforçando, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Então, quando nós pensarmos que está tudo perdido, não está. Porque sempre é nos dado uma nova oportunidade. Quando nós acharmos que é uma perda de tempo, é uma observação que a gente tem que ver das atitudes que nós praticamos. Então, é um aprendizado. É uma experiência, é um novo recomeço. Quando a gente fala que, olha, eu perdi muito tempo na vida, pois bem, estamos aqui novamente para fazer um novo tempo. É isso. É isso. E é assim que deve ser. Mas só que a gente precisa observar. É observar os erros, observar os equívocos, para não praticar ali na frente de novo. Porque esses erros e equívocos, olha só que interessante. Vamos lá, vou dar um exemplo aleatório de uma vivência humana. Bebi bebida alcoólica. É para questão de estudo, tá? Bebi bebida alcoólica. Vou sair para dirigir. Tá. Vou pedir proteção.
Opa! Não, vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Por quê? Porque eu não observei, eu não olhei as minhas atitudes, e agora vai ser difícil vigilância. Vai ser complicado vigilância nesse sentido. Porque eu já não fiz algo certo. Vamos lá. Numa luta de boxe, vou me pedir proteção divina para lutar contra o meu oponente. Pronto, foi nocateado. Não adiantou. Não adiantou. Além da brutalidade de todo o duelo ali, né? De tudo que se faz. Além disso, dependeu de vários outros fatores anteriores. Vários outros fatores. Olha só como que é interessante esse campo do observar. Ele é muito extenso. Estou citando exemplos aleatórios, mas vivências nossas, muito próximo. Eu, né? Enfim, dentro dos âmbitos do que eu tô acostumado a viver. Tomar cuidado, observar meus atos. E aí Emmanuel vai encerrar da seguinte maneira: olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Enfim, as nossas ações, as nossas práticas, as nossas vivências, observemos, para depois, aí sim, praticar o vigiar e orar. Então, primeiro, precisamos observar. E aí, depois, sim, ir para o campo do vigiai e do orai. A próxima lição, que deve ser daqui 2 semanas, se Deus assim o permitir, é a de número 88. Tu e tua casa. E na semana que vem, se Deus também o permitir, né, vai ter o estudo do Livro dos Espíritos. Kardec e a espiritualidade através de perguntas e respostas, nos enriquecendo bastante também no campo filosófico, no campo científico, enfim, por toda essa tríade que a doutrina espírita, baseada no cristianismo vivo, pode nos proporcionar. Alguém quer comentar algo? Fique à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar ao Fabiano a prece de encerramento, levemos novamente nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, elevando os pensamentos e os fluidos para irmãos e irmãs encarnados que passam por momentos de dificuldades, por sofrimentos de todos os tipos e gêneros, pelas provas e expiações, pelas dores, enfermidades e doenças. Àqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de repouso, aqueles que estão nas casas de recuperação, seja levado aquele irmão ou irmã que estão em condição de rua, seja levado aqueles que estão em sofrimentos mentais dentro dos próprios ambientes, dos ares, seja levado àqueles também que, de um certo modo, se antipatizam conosco. Que eles possam ter luz e paz no caminho que trafegam. Seja levado àqueles irmãos e irmãs que desencarnaram, que ainda não despertaram para a realidade, que é o plano espiritual, que ainda caminham dentre nós aqui no planeta, que possam despertar e ter a humildade
de serem acolhidos pelo socorro fraterno da espiritualidade. O mesmo para aqueles que estão nas zonas inferiores do plano espiritual. Que eles possam, cada um e cada qual, no seu sofrimento específico, despertar. Que esses fluidos que nós emanamos possam auxiliar, mesmo que minimamente, uma consciência do despertar. E também possam ser acolhidos pela espiritualidade amiga. E encaminhar também para aqueles que estão nos hospitais espirituais, estão recuperando de marcas e sequelas de uma encarnação, que tão logo também recuperados possam atuar na ajuda no campo e na seara divina. Agradecer sempre aos amigos espirituais, a Jesus e a Deus, nosso Pai e Criador, por cada oportunidade e por cada situação por nós aqui trabalhados. Fabiano, você faz a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Que seja reverberado para você e para sua família. Muita paz e luz. Tivanete, também, tia Marlene, a Viviane, que esteve há pouco conosco, a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Muita luz e paz dentro dos ambientes dos nossos convívios, nossos familiares, nossos vizinhos e, enfim, a toda a humanidade. E tenhamos um domingo e uma semana de bastante paz e luz, porque abençoados nós já somos. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano.